Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando sim da influencer digital que fez um comentário horrível e totalmente capacitista com relação a crianças autistas. Então, bora pro vídeo! E sejam todos muito bem-vindos. Se você for novo por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E eu vou estar falando sim da esposa do Tami Gretchen, sim, do Tami Miranda, sim, eu vou falar porque quando acontece esse tipo de coisa com pessoas que não são famosas, a repercussão, né, a pessoa... há um tempo atrás, uma mulher falou uma coisa horrível com relação à vaga de autistas no supermercado. E o povo entrou no Instagram dela e detonou com ela. Eu acabei nem gravando sobre isso. Fiz uns stories lá no Instagram na época sobre o caso e tal, mas não trouxe o caso aqui no YouTube. Mas dessa vez não vai passar, porque quando é pessoas famosas... as pessoas passam pano, as pessoas deixam passar, não repercute como deveria repercutir, né? E o pedido de desculpas dela, gente, é aquele clássico pedido de desculpas que a gente já tá cansado de ver. As pessoas falam o que querem, o que pensam na internet, e depois vem que, eu não quis ofender. E faz um pedido de desculpa bem meia boca. Bom, eu vou explicar mais como que aconteceu, e eu já tô chegando no final do vídeo, mas eu vou pedir pra você assistir aí. E a notícia, eu fui pega assim de surpresa de manhã, eu falei, não vou me envolver tanto com isso, mas quando eu entrei no perfil dela e vi o vídeo, gente, eu fiquei passada, falei, esse tipo de coisa não dá pra deixar passar. Andressa Miranda se retrata após chamar filho de perfeito ao negar autismo. A influenciadora digital Andressa Miranda, esposa do ator Tami Miranda, se retratou e pediu desculpas após provocar polêmicas por chamar seu filho Bento, de 2 anos, de criança perfeita, ao negar que ele seja autista. Inicialmente, Andressa, ao responder o questionamento de uma seguidora no Instagram sobre qual seria o grau de autismo de Bento, ela negou que o filho esteja dentro do espectro autista, porque ele é uma criança perfeita. A declaração gerou polêmica e a esposa de Tami se tornou alvo de críticas. Agora também por meio do Instagram, a famosa se explicou, diz que não teve a intenção de ofender nenhuma mãe cujo filho seja autista e pontuou que sua fala pegou mal. Estava lendo os comentários e vi que pegou mal eu falar que meu filho é perfeito. Se eu ofendi qualquer mãe de autista, quero pedir perdão e falar que essa não foi minha intenção de todo o coração. Nunca quis ofender nenhuma mãe. Bom, gente, eu vou passar isso com calma. Eu vi os 2 vídeos e vou dizer o que eu acho e o que eu senti. O comentário ainda... Andressa Miranda falando, o comentário que eu fiz sobre meu filho ser perfeito é que, para mim, aos olhos de qualquer mãe, qualquer filho é perfeito. Se o Bento fosse autista, ele vai continuar sendo perfeito para mim. Gente, vamos por partes. Eu vi os 2 vídeos. Eu vi tanto o vídeo dela respondendo a seguidora sobre o filho ser autista e o vídeo dela pedindo desculpas. No vídeo que ela diz que ela já pagou, postado nos stories, depois da repercussão negativa que teve, ela tirou dos stories, não tirou dos stories, ela colocou nos seus reels do Instagram para todo mundo ver. E depois de um tempo é que ela retirou aquele reels do Instagram. O que ela fala? Que o filho dela não tem autismo, porque o filho dela não poderia ter autismo, porque o filho dela é perfeito. E que o filho dela fala não sei quantas línguas, é muito inteligente, tarará, tarará, tarará. Gente, a questão é que a fala dela pegou mal, porque ao dizer o meu filho, é impossível que meu filho seja autista, porque ele é muito inteligente, porque ele é perfeito, ela tá querendo sim dizer que as crianças que são autistas não são perfeitas. A questão é que, sim, para suas mães, seus filhos são perfeitos. O meu filho, ele é perfeito. Ele é um amor. E ele é um anjo, ele é doce. E eu me senti, sim, profundamente ofendida. Nem foi com a questão dela dizer que o filho dela é perfeito demais para ser autista.
foi a questão dela dizer as coisas magníficas que o filho dela faz. Só faltou dizer, o meu filho sabe até voar. Daí nesse nível, ela começou a falar tantas e tantas e tantas, inúmeras coisas que o filho dela é capaz de fazer com apenas 2 anos, dizendo, olha, o meu filho faz 1 trilhão de coisas, e impossível ele ser autista, porque se ele fosse autista ele não faria essas coisas. Então é isso que ela está dizendo. E isso ofende. É muito ofensivo. Aliás, uma coisa que vocês precisam saber é que o capacitismo é um crime tão grave quanto o crime de injúria racial. Então, quando você ofende uma pessoa que está dentro do espectro autista, ou quando você ofende uma pessoa PCD, uma pessoa portadora de deficiência, por causa da sua deficiência, você está cometendo o crime de capacitismo. E ele pesa tanto quanto o racismo. Então, nessas horas, quando é uma pessoa famosa, passa. Não vejo ninguém movendo uma ação contra ela. Ao contrário, quando é uma influencer digital pobrinha, com 10 mil seguidores, que faz maquiagem para noivas, igual aquela do estacionamento, todo mundo caiu matando em cima dela, acabou a carreira dela de maquiadora. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas, né? Quando é uma pessoa famosa, deixa pra lá, tá tudo bem. Quando não é famoso, a gente mata em cima. Não é assim, sabe? Não é assim que funciona. E o pedido de desculpa dela, obviamente, foi orquestrado por alguém escreveu o texto, alguém indicou que ela fizesse, talvez advogados com medo de processos, enfim. É aquele pedido de desculpas totalmente artificial, né, e totalmente forçado. E praticamente joga a culpa nas mães que se sentiram ofendidas. Ela não quis ofender as mães e por que tantas mães se ofenderam. Os 2 vídeos são horríveis. E eu vejo cada coisa que eu tenho visto ultimamente, a gente fala, não é possível que a gente ainda viva nesse mundo. Eu fiquei sabendo dessa notícia através da Adequante. Eu vou deixar o arroba dela aí na descrição para vocês seguirem ela também, caso se interessa seguir, né, saber mais sobre o autismo. E eu vou ler o que ela postou. Essas falas não são minhas, tá? São falas da Fátima Adequante. E eu vou ler na íntegra. Ela falou assim: quando eu acordo, eu vejo muitas marcações na postagem, já sei que é capacitismo. Dessa vez por uma influencer. Primeira imagem, que se sentiu ofendida com uma pergunta super normal para todos nós, autistas, pais e mães de autistas. Uma pena que a influencer tenha levado a mal a ponto de fazer um post e expor o nome da pessoa que fez uma simples pergunta sem a intenção de magoar, ao que parece. Chateada com a pergunta, pressuposição de que seu filho estivesse no espectro, a influencer se chateia, humilha a pessoa, não sei, mas suponho que seja mãe de autista. Sim, gente, ela humilhou muito a pessoa dentro do vídeo e diz que seu filho é perfeito, que o pediatra não disse nada sobre grau de autismo e que autistas são os que não têm filtro social, que dizem tudo na lata. Gente, eu vou deixar essa vírgula aí sobre filtro social pro finalzinho, tá? Porque isso também foi uma fala do vídeo que me incomodou bastante. Não é bem assim, todos nós da comunidade autista sabemos disso. Eu deixei um comentário lá, bem do meu jeito, calmo, mas assertivo e convidando a conhecer o transtorno do espectro autista. Não gosto quando vejo alguém sem noção ser atacado, porque sei que ela não sabe. A ignorância, o não saber, é a nossa maior inimiga. Por isso, precisamos conscientizar em massa a população poderosa com números massivos de seguidores, para passar informações reais, não os seus achismos e desconhecimentos que reforçam o estigma que o autismo carrega há tanto tempo. Em uma das minhas postagens sobre a nova incidência do transtorno do espectro autista, eu havia sugerido que servisse para informar a sociedade de que o autismo não é raro. O filho de qualquer pessoa pode ser autista. 1 em cada 30 continuar sendo perfeito. Vejam, né? O autismo não é bandismo. O autismo não é bicho-papão. O autismo não deve ser usado como ofensa. É uma condição a ser levada a sério.
sem preconceito e agindo o mais rápido possível com diagnósticos e intervenções para que uma criança se desenvolva como merece. Bom, essas são as falas da Fátima. Indico você seguir, caso você seja pai, mãe de autista, seja autista também, se você seja familiar, professor de autista, enfim. É muito interessante segui-la e eu aprendo bastante. Esta fala da influencer pegou mal em todos os sentidos, né? Principalmente quando ela fala também dessa questão do filtro, que a autista não tem filtro. Não é bem assim, gente, né? Ela ofendeu a seguidora. Ela podia ter simplesmente dito que não, o meu filho ele não tem autismo. Ele voou no pediatra e o pediatra nunca notou nada sobre autismo. Pronto, encerrava o assunto ali. Mas o que ela fez? Ela quis humilhar a seguidora e ela humilhou, gente. Não só humilhou, como expôs o arroba dela, deixou ali para todo mundo ver. Então, gente, é bem complicado, né? Vindo de uma família que já sofreu inúmeros preconceitos, porque a família dela sofre muito preconceito por causa do Tami Miranda, né? E você vê que mesmo aquelas pessoas que sofrem preconceitos, elas não são isentas de praticar o preconceito. Vocês entendem como é 2 pesos e 2 medidas, né? A mesma pessoa que sofre LGBTfobia pode cometer capacitismo ou psicofobia. Então, assim, o que a gente precisa? Esclarecer, gente. Esclarecer e ter a mente aberta. E o pedido de desculpas dela não desceu, não é dessa vez. Eu agora estou no meu lugar de fala, como mãe de autista, eu me senti muito ofendida, muito mesmo, porque dá a impressão que os nossos filhos, eles não são nem crianças, não são nem gente. Praticamente foi isso que ela quis dizer, né? Que eles são tão alienados do mundo que não devia nem se considerar que o filho dela tivesse tal possibilidade. Todos os filhos, eles têm suas dificuldades e as suas conquistas. Quando um filho nosso, com deficiência ou sem deficiência, conquista algo, gente, a gente comemora muito. E ver os nossos filhos felizes é o que nos faz feliz também. E nós queremos um mundo melhor para nossos filhos, mas infelizmente os pais estão errando. Essa semana, quando o meu filho voltou para a escola, ele voltou para casa chorando. Porque tem um menino lá na escola que ri dele. Ri dele na hora do intervalo, na fila do intervalo. E o meu filho já sofreu muito bullying na escola. Mas eu também já sofri muito bullying na escola. Eu tenho déficit de atenção, inclusive eu tô para fazer um vídeo sobre o déficit de atenção aí, provavelmente será o próximo vídeo. E olha, não é fácil você ver o seu filho sofrendo bullying. Mas o que eu acho interessante é que isso vem da parte dos adultos, porque veja bem, as crianças que provocam meu filho são crianças de 10 anos. São crianças que não deveriam ter a maldade que elas têm. Ou seja, elas aprendem em casa, de algum jeito ou de outro elas aprendem. Então, para a gente mudar essa sociedade, a gente precisa conversar mais com os adultos. Sim, justamente isso que eu estou fazendo aqui nesse canal, trazendo esses assuntos. Eu sou que uma formiguinha no meio de um oceano, mas cada pai e mãe que vem para conversar sobre esse assunto, para esclarecer, eu acho que é um passo a mais para nós termos uma humanidade melhor, um mundo melhor para nossos filhos, né? Para todas as crianças. E é isso, gente. Eu do fundo do meu coração desejo que a Andressa aprenda, tá? Tenha um pouco mais de humildade, porque ela não me parece ser uma pessoa nada humilde. Me pareceu uma pessoa bem arrogante e bem prepotente. E sinceramente eu quero sim que ela responda criminalmente por isso. Por que só pessoas que falam bobagem sobre autismo, que são pessoas que não são famosas, que são pessoas anônimas, sofrem processos? Por que gente famosa também não pode sofrer? Então eu espero sinceramente que a Associação Brasileira de Autismo, a comunidade autista, entre contra ela e mete um processinho sim, porque tá merecendo sim. E no mais, o vídeo de hoje é esse. Não gosto de fazer vídeo assim, mas às vezes é necessário. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.